Olá, eu sou o Gustavo Fonseca e se você tiver qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Quero ouvir a sua opinião. O que você não sabe sobre o processo de cassação da CNH? Recebeu uma notificação que comunica a abertura de um processo de cassação da CNH em seu nome? Fique tranquilo, pois não se trata de uma situação irreversível. Com um bom recurso, você tem a chance de conseguir que o processo seja arquivado, não precisando ficar sem dirigir. A partir de agora, você vai ver como acontece o processo de cassação da CNH, bem como o que causa essa penalidade. Vou contar qual o prazo de cassação da carteira de motorista. Por sinal, eu já adianto que o período de cassação é maior que o de suspensão na maioria dos casos. Não sabe qual a diferença entre essas duas penalidades? Tudo bem, eu explicarei a você. Ao longo desse vídeo, você vai aprender a preparar um bom recurso contra a cassação da CNH, por meio de um passo a passo simples. Processo de cassação da CNH. O Código de Trânsito Brasileiro, CTB, prevê em seu artigo 256, inciso 5º, a cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Mas ela não é a única penalidade prevista no artigo mencionado. Veja a seguir o que mais a legislação de trânsito prevê para quem cometer infrações: advertência por escrito, multa, suspensão da CNH, cassação da permissão para dirigir e participação em curso de reciclagem. Se você gostou do conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixa um comentário. Já os procedimentos administrativos que devem ser realizados no processo de cassação da CNH são estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. As informações constam na Resolução número 723 do CONTRAN, em vigor a partir de 2018. O objetivo da resolução em questão é uniformizar os procedimentos administrativos para aplicação das penalidades de suspensão e de cassação da CNH. O processo de cassação da CNH, de acordo com determinação expressa no artigo 22 do CTB, deve ser instaurado pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados ou do Distrito Federal. Com isso, é possível afirmar que compete ao Departamento Estadual de Trânsito aplicar a cassação aos condutores. Ao ser aberto um processo de cassação da CNH, o motorista penalizado deverá ser notificado pelo DETRAN. A notificação será encaminhada ao condutor pelos correios e deverá conter as informações apresentadas a seguir, conforme estabelece o inciso 2º do artigo 10 da Resolução 723. Identificação do condutor penalizado e do órgão em que sua habilitação está registrada. A finalidade da notificação, ou seja, avisar ao condutor de que um processo administrativo de cassação do direito de dirigir foi aberto contra ele. Indicação do prazo para apresentação de defesa. Informações sobre a infração que gerou a abertura do processo de cassação. Número do auto da infração, órgão autuador, placa do veículo, tipificação, código e enquadramento legal da infração, data do registro e pontuação na CNH se for o caso. É muito importante que seu endereço esteja sempre atualizado junto ao DETRAN, pois, se a notificação não chegar até você devido à desatualização cadastral, o departamento publicará a notificação em diário oficial. A notificação devolvida ao DETRAN por desatualização de endereço será considerada válida e o prazo para a defesa começará a ser contado. Isso pode ser prejudicial, pois coloca em risco suas chances de recorrer, visto que pode causar a perda do prazo para a apresentação das defesas. Assim, o processo de cassação da CNH pode ser instaurado sem o seu conhecimento e você perderá suas chances de reverter a situação. Portanto, qualquer alteração em seus dados para contato, seja endereço, e-mail ou telefone, deve ser informada ao DETRAN para evitar complicações no futuro. Essa dica vale não somente para evitar problemas com a cassação, mas também com multas em geral e com a suspensão da CNH. Diferenças entre cassação e suspensão. É muito comum que os motoristas confundam a suspensão
e a cassação da CNH. E muito se deve ao fato de ambas serem penalidades rígidas que afastam os condutores da direção por certo tempo. A cassação da CNH é a medida administrativa mais grave prevista pelo CTB. Isso porque ela não é temporária como a suspensão. Temos então a primeira diferença entre elas. A CNH cassada deixa de ter validade, fazendo com que o condutor perca seu direito de dirigir. Já o documento suspenso fica retido por determinado período e é entregue ao condutor depois de cumprido o prazo de suspensão, mediante aprovação em curso de reciclagem. A diferença é que, quando o motorista tem a carteira suspensa, pega o mesmo documento quando volta a dirigir. Já o condutor que sofrer o processo de cassação da CNH terá de obter o direito de dirigir novamente. Para isso, não basta fazer apenas um curso de reciclagem. É necessário começar um processo de reabilitação. Prazos da cassação da carteira. Outra grande diferença entre o processo de cassação da CNH e a suspensão do direito de dirigir diz respeito ao período de duração das penalidades. O tempo em que a habilitação deverá ficar suspensa varia conforme o motivo que gerou a penalidade. De acordo com o artigo 261 do CTB, o mínimo é de 2 meses e o máximo 2 anos. A definição do tempo da suspensão é estabelecida com base nos incisos 1º e 2º do parágrafo 1º do artigo em questão. Suspensão da CNH por excesso de pontos na carteira, 6 meses a 1 ano e, em caso de reincidência, no período de 12 meses, 8 a 24 meses. Suspensão da CNH por cometimento de infração autossuspensiva, 2 a 8 meses e, em caso de reincidência, no período de 12 meses, 8 a 18 meses. Mas por que é importante saber os prazos de suspensão se estamos conversando sobre o processo de cassação da CNH? Para estabelecer as diferenças entre a suspensão do direito de dirigir e a cassação da CNH, é fundamental deixar claro o prazo de duração de cada penalidade. Na cassação da CNH, o prazo é invariável, seja qual for a sua motivação, 2 anos. Essa é mais uma prova de que a cassação é uma penalidade mais severa. Além disso, para iniciar o processo de reabilitação e voltar a dirigir, é necessário esperar esses 2 anos passarem. O tempo total sem poder conduzir, portanto, será ainda maior. O motorista que tiver a CNH suspensa, por sua vez, poderá iniciar a reciclagem, requisito para ter o documento de volta enquanto espera o prazo passar. Causas do processo de cassação da CNH. O inciso 1º do artigo 263 nos dá mais uma prova de que a cassação é uma penalidade mais rígida do que a suspensão. Isso porque ela ocorre quando o motorista é flagrado dirigindo com a habilitação suspensa. Já o inciso 3º do artigo 263 faz menção aos crimes de trânsito. Os crimes estão descritos entre os artigos 302 e 312-A do CTB. A penalidade administrativa de cassação é aplicada quando um juiz decide pela condenação de um condutor acusado de crime de trânsito. Além disso, saiba que, em seu parágrafo 1º, o artigo 263 estabelece que a carteira de habilitação deve ser cancelada caso seja encontrada alguma irregularidade na sua expedição. Passando para o inciso 2º, é interessante notar que ele cita alguns artigos do Código de Trânsito. A regra é que, caso o motorista tenha sido autuado por uma das infrações descritas nesses artigos pela segunda vez em um período de 12 meses, terá o documento cassado. Essas infrações podem ser conferidas a partir de agora. Dirigir veículo de categoria diferente daquela para a qual está habilitado. Artigo 162, inciso 3º. Entregar a direção do veículo para a pessoa sem habilitação, com habilitação suspensa ou cassada, com habilitação de categoria diferente, com CNH vencida há mais de 30 dias ou sem óculos ou lente de contato, caso esse seja um requisito apontado no campo de observações do documento. Artigo 163.
permitir que pessoa nas condições descritas acima tome posse do veículo e passe a conduzi-lo na via. Artigo 164. Dirigir sob a influência de álcool. Artigo 165. Disputar corrida. Artigo 173. Promover ou participar de competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo sem permissão da autoridade. Artigo 174. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Artigo 175. Você deve estar pensando que são muitos os casos em que a CNH pode ser cassada. E não está errado. Apesar de ser uma penalidade grave, não é tão difícil perder o direito de dirigir, mas também não significa que seja impossível recuperá-la, caso o processo de cassação da CNH seja aberto contra você. Como ter a CNH de volta? Quando eu comentei o artigo 263 do CTB, eu não falei sobre seu parágrafo 2º, pois preferi mencioná-lo nesse momento. O trecho em questão determina que quem passar pelo processo de cassação da CNH e tiver seu direito de dirigir cancelado, deverá ficar 2 anos sem dirigir. Somente após esse período poderá requerer sua reabilitação. Com isso, conclui-se que será necessário passar outra vez pelos exames da primeira habilitação. Mas que exames são esses? A resposta para essa pergunta é simples. Basta lembrar dos exames que você fez para ter a sua primeira CNH. Avaliação psicológica, exame de aptidão física e mental, prova teórica, prova prática de direção veicular. Além desses exames, o condutor que quiser ter outra vez o direito de dirigir precisará participar de aulas teóricas como requisito para a reabilitação. Mas se, ao receber a notificação de abertura do processo de cassação da CNH, o motorista quiser recorrer, ele estará escolhendo outro caminho para não ficar sem dirigir. Passo a passo para cancelar a cassação da CNH. O recurso contra a cassação da CNH é um direito dos condutores que estiverem prestes a ser penalizados com a penalidade mais severa prevista pelo CTB. Por mais que muitas pessoas acreditem ser impossível reverter CNH cassada, a única forma de resolver a situação é recorrer. Não se esqueça de que a penalidade somente poderá ser imposta depois de assegurado o direito à defesa do condutor. Caso você decida recorrer contra o processo de cassação da CNH, seu documento só será cassado se, ao fim de todas as etapas do recurso, você não conseguir um deferimento. Ao todo, o processo é composto por 3 etapas que você confere a seguir: defesa prévia, primeira instância e segunda instância. É importante saber que no caso do recurso contra a cassação do direito de dirigir, a defesa prévia será julgada pelo DETRAN. Já os recursos em primeira instância serão destinados à Junta Administrativa de Recursos de Infração, JARI. Por fim, em segunda instância, os recursos deverão ser julgados pelo Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, ou pelo Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF. Quem deseja recorrer precisa prestar atenção a alguns fatores determinantes para não jogar fora suas chances de evitar a aplicação da penalidade. Um desses fatores é o prazo de envio do recurso aos órgãos responsáveis pelo julgamento. Desse modo, é crucial prestar atenção às notificações recebidas para não perder o prazo, pois recursos enviados fora da data limite, em regra, não são aceitos. Contudo, quem perder a data para entregar a defesa prévia ainda poderá recorrer em primeira instância. Já se o prazo para envio do recurso nessa instância for perdido, não será possível recorrer na etapa seguinte. Se a defesa prévia não for aceita, você deverá receber uma nova notificação, avisando sobre a imposição da penalidade. A partir de então, você poderá encaminhar o recurso contra o processo de cassação da CNH à JARI e, caso ele seja indeferido, à segunda instância recursal. É necessário ainda prestar atenção ao endereço para qual o recurso deve ser enviado, à documentação que precisa ser anexada e, obviamente, aos argumentos utilizados. Dicas para planejar sua defesa.
Para conseguir a anulação do processo de cassação da CNH, é importante utilizar algumas técnicas. Certos conhecimentos são necessários para produzir um recurso consistente. Por isso, eu separei algumas dicas para você. Encontrar erros formais ou erros de mérito na autuação que motivou a sua abertura. Se nenhum erro formal for encontrado, será necessário buscar algum erro de mérito. Conhecer as leis de trânsito. Dar uma pesquisada no blog Dr. Multas. Utilizar argumentos técnicos amparados no que diz a lei. Certamente, essas dicas podem ajudá-lo a apresentar um recurso com maiores chances de deferimento. Eu espero ter ajudado a tirar suas dúvidas sobre a cassação da CNH. Gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Deixe seu comentário. Envie um e-mail para doutormultas@doutormultas.com.br. Espero que essa informação tenha sido útil. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar outras pessoas.